No dia em que a CPI mista do Cachoeira foi instalada em Brasília, a Polícia Federal prendeu um empresário ligado ao bicheiro. Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta Construções, foi preso em Goiânia e transferido para Brasília. Também foram presos um vereador de Anápolis e um servidor do governo do Distrito Federal, Valdir Reis. As prisões fazem parte da Operação Monte Carlo, realizada pela Polícia Federal e que prendeu no dia 29 de fevereiro Carlinhos Cachoeira. A CPI mista vai investigar as relações do bicheiro com empresários e políticos, como o senador goiano Demóstenes Torres. É o assunto para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, que já está conosco aqui no estúdio do seu jornal. Boa noite, Paulo. Boa noite, prazer te receber, viu? Prazer meu. Paulo, conta pra gente, pros trabalhadores, como esta sessão que iniciou-se agora, né, da comissão mista, a CPI, vai interferir na vida do trabalhador. Como é que é essa relação das investigações com o dia a dia dos políticos lá em Brasília? Ribeiro, essa CPI é muito boa para o Brasil, para a democracia, ela é muito boa para o trabalhador, para a trabalhadora do Brasil. Agora, com a instalação, temos um relator, o relator é a pessoa mais importante, é o deputado Odair Cunha, uma segunda geração do PT, jovem, tinha 3 anos quando o PT nasceu. Ele é um advogado do sul de Minas, ali de Boa Viagem, Varginha, Três Corações. Ele é católico, ligado ao movimento de renovação carismática. E com a instalação, começa então a acalmar a grande irritação que houve. Estranhamente, muitos jornais, pela primeira vez, se manifestaram contra a CPI. Exatamente porque é a primeira CPI para investigar a corrupção, que não é uma armação contra o governo Lula, contra o governo Dilma, mas sim uma investigação contra a corrupção, doa a quem doer. Se houver alguém do PT, do governo de Brasília ou federal envolvido com o problema, tem que ser apontado, investigado e punido. O que não pode haver agora é uma guerra de notícias. A imprensa, ela tem revelado um desconforto pelo envolvimento da revista Veja, 200 ligações telefônicas com o chefe da quadrilha, e também por ter caído, desmoronado, a figura do senador Demóstenes, que eu acho que não resiste à CPI. Ele deve ser cassado antes pelo próprio Senado. Hoje é o último dia do prazo de defesa dele na Comissão de Ética do Senado, se não renunciar ao mandato antes. O próprio DEM quer que desapareça logo, porque o episódio Demóstenes traz muito desgaste para os candidatos do DEM na eleição municipal. E eu chamo a atenção, o episódio, as prisões que você comentou, me parece que, na verdade, foram efetuadas pela Polícia Civil do Distrito Federal e não pela Polícia Federal. Mas é o encadeamento, é uma nova operação chamada San Michel, desdobramento da Monte Carlo. E, nesse sentido, o que é mais importante é que haja um procedimento da CPI, do Judiciário e da imprensa que seja imparcial. Doa a quem doer, vamos pôr os pingos nos is. Não é mais como 2005, a CPI era um ataque, uma crítica ao governo Lula. Agora é uma investigação geral. Não pode acontecer como hoje o jornal noticia, em que o Procurador-Geral da República, que ficou desde 2009 com as informações e não divulgou, sentou em cima, ele brindou, ele, nesse momento, ele pede um processo contra parlamentares e o governador do PT de Brasília. E não pede nada contra o governador do PSDB de Goiás, Marconi Perillo. O que é grave, porque a própria revista Época, deste domingo, mostrou que a casa onde o governador morava, um palacete em Alphaville, foi vendida para o Carlinhos Cachoeira, que diz na revista que ia ter que rasgar a escritura e botar o nome de Laranja, porque tinha havido algum problema aí de escuta telefônica. Então não pode, a CPI ela vem para trazer um Brasil com menos corrupção e o combate à corrupção é o interesse da classe trabalhadora, porque sem corrupção haverá mais recursos para a educação, para a saúde, para transportes públicos, para a reforma agrária, para construirmos um Brasil melhor. E nas nossas quartas-feiras nós vamos voltar a falar muitas vezes dessa CPI, Ribeiro. E tomara que cada vez que você venha falar sobre essa CPI, fique cada vez mais limpo
o nosso país. Muito obrigado, viu, Paulo? Boa Obrigado noite. a você, Ribeiro.